Como qualquer outro problema brasileiro, nós devemos enxergar o analfabetismo pelo viés da desigualdade. Isto é, o analfabetismo não é um problema uniforme, não atinge todos de forma igual. E por isso existe um mapa do analfabetismo, que a primeira pessoa que eu vi construindo isso foi o Cristóvão Buarque, lá em 2004. E porque o analfabetismo ele incide nas populações de forma variável a depender das suas características, como por exemplo renda socioeconômica, cor, gênero, localidade, se é rural ou urbana, e também região onde você mora. Na taxa total do analfabetismo no Brasil, você tem uma taxa de 6,6%. Isso significa que em 100 pessoas, provavelmente você vai encontrar de 6 a 7 analfabetos, segundo o padrão IBGE. Mas esse número vai variar conforme as características que eu seleciono a minha população. Ele pode ser tanto maior quanto menor. Existe um mapa do analfabetismo, mas eu vou falar um pouco dele aqui, sobre como a taxa de analfabetismo varia à medida que eu mudo meus critérios de seleção. Falar que o Brasil tem uma taxa de 6,6% não significa que em todos os estados brasileiros eu vou encontrar essa taxa de analfabetismo. Existem, por exemplo, estados no Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo que tem uma taxa de 4,5%, Rio de Janeiro tem 2,4%, Santa Catarina 2,4%, 2,5%, Rio Grande do Sul 3%. Então tem alguns estados brasileiros que estão bem abaixo da média nacional. Mas também tem outros estados brasileiros, como por exemplo Alagoas, tem 17,2% de analfabetismo lá. Paraíba, 16%. Tocantins, 10%. Alagoas, 17,2%. Então, enquanto nós temos estados que estão muito acima, nós temos outros estados que estão muito abaixo. E coincidentemente também, esses estados que apresentam menores PIBs brasileiros. Mas o curioso é que o analfabetismo não é um fenômeno entre estados. Ele apresenta desigualdade de próprios estados também. Vamos pegar, por exemplo, o estado mais legal de todos, Minas Gerais. Minas Gerais tem uma taxa de analfabetismo de 5,8%, abaixo da média nacional. Bom, ótimo. Mas isso não significa que em todas as cidades eu vou ter essa taxa de incidência de analfabetismo de 5,8%. Por exemplo, a minha cidade, Rio Vermelho, tem uma taxa de analfabetismo de 32,4%. Sabinópolis, uma cidade que eu já morei, tem uma taxa de analfabetismo de 23%. São João Evangelista, 22,6%. Materlândia, a cidade do meu colega Jefferson, Pração e Jefferson, tem uma taxa de analfabetismo de 28,6%. Sardoá, cidade do meu colega Rafael, tem uma taxa de 21,1%. Pessoal, só lembrando que eu não estou tirando nenhum desses dados da minha cabeça, esses dados se encontram no IBGE, na Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílio, PNAD, que é a fonte de pesquisa do IBGE. E aqui tá, eu vou deixar o link esse link na descrição, e aqui está a lista completa de todos os municípios brasileiros e as suas respectivas populações analfabetas em números absolutos e em percentual. Tanto aqui está tanto os números absolutos, o contingente populacional, quanto também as taxas. Então, por exemplo, você aperta um Ctrl F e, sei lá, vamos ver aqui, Senhora do Porto, né? Cidade aqui perto. Aqui tá aqui, Senhora do Porto, 27,4. Outras cidades daqui perto também, Guanhães. Não, deve ter outra. Guanhães, 15, Guanhães tá bem, hein? Infelizmente, o analfabetismo não para por aí. As desigualdades vão muito mais além de ser regionais ou interestaduais, de ser de interiores. Se você fizer, por exemplo, de um recorte do analfabetismo por idade, você vai ver que ele é muito mais intensificado quanto maior aumenta a idade da população. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, que não é necessariamente um gráfico sobre analfabetismo, e sim um gráfico de nível de instrução, você vai ver que as pessoas com 65 anos ou mais, 71,4% das pessoas com 65 anos ou mais não tem nenhuma instrução, isso é, são analfabetos ou têm ensino fundamental incompleto. Se você também fizer um recorte de, por exemplo, dos 25% das populações das famílias brasileiras que têm os maiores rendimentos, os maiores salários, e comparar com os 25% da população mais pobres, que tem os menores salários, você vai ver que existe uma desigualdade brutal quando você examina a taxa de analfabetismo. A taxa de analfabetismo em pobres, né, 20% menor da população, é 11%.
enquanto nos ricos, nos 25% mais ricos, é 1,2%. E as desigualdades não param por aí. Existe uma desigualdade também por cor. Se fizer um recorte entre brancos e pretos, você vai ver que o analfabetismo entre pretos é muito maior do que em brancos. Em pretos é 9%, em brancos 3,9%. São todos dados da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílio, que é uma fonte de pesquisa muito segura do IBGE. Aumenta à medida que ele vai apresentar muita desigualdade quando eu escolho aonde mora a minha população, se é uma população rural ou urbana. Então, por exemplo, o analfabetismo incidente na população rural é 13%, enquanto o analfabetismo incidente na população urbana é 5,1%. Pessoal, eu queria destacar também que esses dados de analfabetismo incidente entre população rural e urbana, eles foram retirados do Anuário da Educação Brasileira de 2019. Esses dados que eu estou mostrando agora, eles são do Anuário da Educação Brasileira de 2020. Então, nós podemos ver que houve algumas reduções de desigualdade, mas ainda não o suficiente para afirmar que existe uma equidade na distribuição do analfabetismo brasileiro. Você pode olhar aí, por exemplo, na redução um pouco da população do analfabetismo por renda. Eu vou deixar todos esses dados para você conferir aí depois. Bom, eu escolhi fazer essa parte do vídeo, né? Opiniões que você deve tomar muito cuidado em emitir, porque às vezes vai ter muitas pessoas que vão falar assim, mas Jessé, você é muito pessimista. As taxas de analfabetismo da população brasileira têm caído ao longo da história. Por que você não fala disso? Isso significa que eu sou pessimista? Não. Existe um grande perigo aí. Se você realmente olhar, de fato as taxas de analfabetismo do Brasil têm caído. O Brasil já teve 84% da população analfabeta no final do século XIX. E no início do século XX, nos anos 1900, tinha uma taxa de analfabetismo de 65%. E isso tem diminuído de forma que em 2000 nós já tínhamos uma taxa de analfabetismo de 13,6%. Mas eu queria deixar claro que a diminuição do analfabetismo do Brasil se deve pelo fato de que o Brasil conseguiu educar a população que estava analfabeta. Conseguiu fazer ler. Não. Esse número tem diminuído porque a população tem aumentado. A população escolarizada tem aumentado, não porque o analfabetismo tem diminuído. O aumento da população alfabetizada não tem muita relação com a diminuição da população não alfabetizada. E é nisso que é nesse contexto que se encaixa a célebre frase de Anísio Teixeira, de que quando falamos em analfabetismo é fundamental a sua redução em taxa, mas mais fundamental que isso é a sua redução em números absolutos. Se você olhar bem, por exemplo, o Brasil tinha 6 mil analfabetos no início do século XX, em 1900. Hoje nós temos 11 milhões. Esse número quase que foi multiplicado por 100. Isso significa que nós conseguimos educar quem foi alfabetizado? Não. Significa que a população cresceu. E é nisso que você tem que tomar muito cuidado quando você emite esse tipo de opinião. Será que o analfabetismo descrito pelo IBGE, ou o alfabetismo, é suficiente para garantir a cidadania? Nós falamos um pouco disso no outro vídeo. Eu acho que não. Porque nós estamos em um mundo mais informatizado, mais globalizado, onde a informação ela tem um papel central na vida do indivíduo. Então, o nível de leitura que você tinha que ter para, por exemplo, entender o mundo nos anos 90 não é o mesmo nível de leitura que você precisa ter para entender o mundo, por exemplo, em 2020. É mais ou menos essa ideia. E é por isso que... E outra coisa, o analfabetismo medido pelo IBGE, ele tem muito mais a ver com uma política de exclusão ao longo da história brasileira, mas não tanto com a qualidade do alfabetismo e analfabetismo no Brasil.